Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas. Hoje nós vamos falar sobre a espera do Mestre. A primeira carta aos Tessalonicenses. A carta de Paulo aos Tessalonicenses foi provavelmente a primeira carta escrita por ele. É quase certo que Paulo escreveu essa primeira epístola da cidade de Corinto, onde Silas e Timóteo, também remetentes da carta, estavam com ele. Silvano era a forma latina do nome Silas. Eles eram os missionários ali em Tessalônica, uma cidade muito importante cujo porto era a principal conexão marítima com Roma. Ainda hoje é a segunda maior cidade da Grécia. O grande tema da carta é sobre a divindade de Cristo e sua volta. Ele inicia agradecendo a Deus pela igreja, por sua fé e amor demonstrado aos irmãos. Timóteo é quem traz essas boas notícias a Paulo, mas relata alguns problemas que lá ocorriam. O que alegrava o coração de Paulo era saber sobre o crescimento espiritual da congregação. Liderança na igreja. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sábios, nem de intuitos gananciosos. Deus, disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vós proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Assim como existe uma liderança em casa, pai e mãe, exercendo seu papel, bem como em todas as instituições humanas, também é fundamental na igreja, para que ela cresça. A atitude do líder pode fazer toda a diferença no crescimento, se ele for atuante ou não. E como foi a atuação dos missionários ali em Tessalônica? Apesar de enfrentar oposição, serem maltratados e ultrajados em Filipos, confiando em Deus, conseguiram anunciar com ousadia o Evangelho. O comportamento de Paulo foi de extrema honestidade, não agindo com engano, nem impureza ou dolo. Como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos, ele usou de linguagem abençoadora, sem bajulação, e não trabalhava por ganância. A sua atitude era de mansidão e carinho, embora pudesse até exigir o seu sustento, mas não o fez. Mas ainda, como um pai, ele trabalhava dia e noite, para não viver às custas de nenhum deles. Sua vida era exemplo de equilíbrio, de modo piedoso, justo e irrepreensível para com eles. E então ele os exorta, e isso de modo individual, ou seja, cada um para que vivam de modo
digno de Deus. Apesar de ter dado tanto exemplo de trabalho, um problema estava acontecendo na igreja, devido a uma interpretação errônea acerca da volta de Cristo. Embora estivessem praticando o amor fraternal, eles estavam deixando as suas obrigações de trabalho. Viver tranquilamente é se comportar em sociedade, de tal modo que não precise depender de outros para se sustentar. A iminência da volta de Cristo não pode ser motivo para a preguiça. Uma vida diligente, cuidando do que é seu e trabalhando com as próprias mãos, é uma reputação que o cristão precisa ter. Há dois extremos que precisam ser observados quanto à questão da volta de Cristo e a vida cotidiana. Primeiramente, a inércia foi usada pelos Tessalonicenses para não trabalhar, porque Cristo estava voltando. O outro extremo é viver só para o trabalho e para esse mundo, esquecendo-se do dia da morte ou da volta de Cristo, como faz o mundo atual, agindo como na parábola de Jesus, em Lucas, capítulo 19, versículo 14. Não queremos que este reine sobre nós. Embora a igreja crescesse, o apóstolo passa a instruí-los, na sequência, em um assunto que trazia grande desconforto, que era justamente a questão dos que dormem no Senhor. Vejamos então. Estaremos orando ao Pai. Senhor, quero te pedir, Pai, perdão por todos os meus pecados, os meus erros. Ó Deus, queremos, Pai, entrar no teu trono de glória, ó Pai, para te pedir, Senhor, que o Senhor cure quem precisa ser curado, que o Senhor vá, Senhor, de encontro a cada criança, a cada pessoa que está naqueles hospitais, que está em sua casa enfermo. Ó Pai, queremos te entregar, Pai, todos os enfermos nas tuas mãos, ó Pai, te pedir a cura, Pai. Aquele, Senhor, que por acaso, Pai, está desempregado, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abra a porta de emprego. Aquele, Senhor, que está precisando de um abraço nessa hora, Pai, esteja abraçando. Senhor, esteja indo de encontro a cada coração, ó Pai, e fazendo a tua vontade, Senhor. Senhor, acalma o coração, Pai, daqueles que precisam, Pai. Senhor, que aqueles que perderam seu ente querido, ó Pai, esteja, Senhor, confortando, ó Pai. Senhor, esteja indo de encontro, Deus. Senhor, que eles possam, Pai, saber que não estão sozinhos, que o Senhor está com eles, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Deus, o Senhor olhou para nós e nos escolheu para estar, Senhor, aqui, Pai, nessa terra, Pai, levando a tua palavra, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por ter olhado para cada um de nós e ter nos escolhido para sermos servos teus, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por ter nos tirado, Pai, de algum lugar, Pai, e ter nos colocado na maravilhosa luz. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Eu te agradeço, Pai, e te peço, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando. Ó Pai, muito obrigado por ter me escolhido desde o ventre da minha mãe, para que eu pudesse ser tua serva, para que eu pudesse estar na tua casa te servindo. E, Senhor, eu te peço que o Senhor continue dando força, Pai, para mim e para aqueles que também estão precisando, Senhor, de força, para que nós possamos, ó Pai, no grande dia, cantar naquele lindo coral, ó Pai. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por ter nos escolhido e por ter nos feito servos e servas fiéis a Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Pai, por não nos deixar sozinhos nem um minuto. E esteja abençoando a vida de cada um. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!